Muito bem, amigos da TV Batatais, estamos começando mais um bate-papo com o Claré nessa segunda-feira. Estou aqui com o Dr. Paulo Melucci, ele que é um médico, é clínico geral, ele é cirurgião plástico, intensivista e também é colecionador de carrinhos em miniatura, né? Se eu esqueci alguma coisa, depois o senhor me fala, viu, doutor? Obrigado, meu doutor, pela presença aqui nesta noite aqui, gravando esse programa com a gente, tá? Eu que agradeço o convite. Eu sei que o senhor acabou de sair de um plantão agora lá da Unimed. Muito obrigado, viu? Imagina. Agora, o intensivista, vamos deixar meio quieto, senão eu vou deixar alguns colegas meio bravos. Bravo, né? Bem, doutor, o senhor acaba de assumir agora a direção técnica, né? Isso. Muita gente falava direção clínica do hospital, mas na verdade é a direção técnica do hospital. Qual que é a diferença entre a clínica e a técnica? Então, o diretor clínico, né, ele é o diretor mais relacionado, ele conversa mais com os médicos, ele está mais ligado aos médicos. O diretor técnico abrange mais, né? O diretor técnico tem uma série de funções. Representar a entidade, não posso deixar de falar, o cargo é um cargo de confiança escolhido pela administração do hospital, né? Mas o que ele faz? Ele representa o hospital em protocolos dentro da entidade, ele confirma se os colegas que ali trabalham têm um registro profissional, ele representa a entidade perante a Secretaria de Saúde, perante o Poder Judiciário, né? Então, ele faz qual que é o intuito maior dele? É que a entidade funcione adequadamente, todos os seus setores. A gente não pode, eu gosto de comentar, cheguei em Batatais nos anos 90, né, em 92, tem um colega de turma aqui, Dr. André, e eu cheguei, a Santa Casa nos anos 90, se você for comparar, a mudança é muito grande. Hoje nós temos uma Santa Casa com uma unidade de terapia intensiva, nós temos uma Santa Casa com uma unidade de hemodiálise, uma unidade de cuidados prolongados, um centro cirúrgico moderno, né, com mais salas do que tinha nos anos 90. Temos uma UTI, né, que é um modelo, eu posso dizer, é muito bem equipada, comandada pelo Dr. Antônio, que era o diretor técnico que me antecedeu, né? Temos a hemodiálise, né? Isso, a hemodiálise, né, funcionando perfeitamente, atendendo pessoas da cidade e da microrregião. Então, tudo isso, além hoje, lógico, da ala Covid, né, que hoje ocupa uma parte, assim, da clínica médica, eu diria para você, de toda a clínica médica, né, onde internava os leitos de clínica, devido à dimensão que tomou a pandemia pelo novo coronavírus. Então, tudo isso valorize muito a entidade. É lógico que a entidade não funcionaria se não tivesse o corpo médico, o corpo de enfermagem, o corpo administrativo. É um núcleo só, em todo mundo se conversando, né? Eu falo que o diretor técnico tem que conversar muito, tá? O diretor técnico tem que se preocupar até que se está tendo as medicações o suficientes para atendimento, entendeu? Hoje, inclusive, eu fiz um contato, porque, infelizmente, com essa pandemia, alguns medicamentos estão rareando no mercado, E a preços altos, né? Isso, e infelizmente, se estão aproveitando ou não, acho que não vou entrar nesse mérito, né? Hoje entrei em contato com a colega que comanda a ala Covid, a doutora Mara, com uma adequação de medicamento para não haver prejuízo no atendimento da população. Eu não posso deixar de falar, a Santa Casa tem um total de, eu gosto de falar isso, 151 leitos, né? E há um total de 420 colaboradores. Se você vê a dimensão disso, de emprego para a população, é muito grande. Eu acho isso importantíssimo, não pode deixar de ser comentado, né? Doutor, e como é que o senhor faz para conciliar tudo isso? Porque
Porque a gente sabe que o senhor presta plantão também nas unidades básicas de saúde, algumas, né, de Batatais, como lá na Vila Cruzeiro. É difícil conciliar tudo isso daí, prestar um plantão na unidade básica de saúde e também ter essa responsabilidade como diretor técnico do hospital, da Santa Casa? Bom, eu diria para você que se a gente fosse conversar isso nos anos 90, eu talvez não daria conta, né? Mas agora os anos passaram, o que eu percebi com os anos é que a experiência ajuda. A gente envelhece, aparecem algumas coisas aí, mas a experiência ajuda, né? Eu estou conseguindo conciliar assim, eu vou te explicar bem assim. Mas é complicado, né? Sim, é complicado, mas eu cheguei em Batatais em 92, né? E eu cheguei, na época, quem chegava tinha que fazer algo pela cidade, né? O fazer algo era dar plantão ali na porta da Santa Casa, que não vou negar para você, me ausentei muito pouco nesses anos todos do plantão ali de pronto atendimento. Me ausentei muito pouco, então foi uma coisa que eu faço já há muitos anos. O plantão na Unimed é um plantão fixo, então é aquele horário. Os plantões têm os horários fixos, né? Então você consegue ir levando isso e eu me defino como mais raiz, né? Pelo menos na minha formação, você tinha que... Não é só cirurgia plástica, tá? A especialidade mãe ficou a cirurgia plástica, mas todo médico tem que saber atender, tem que saber se virar como clínico, né? No passado, lá na época, teve a chance de prestar um concurso público na cidade. Eu prestei, passei como clínico, né? Então, isso são anos já. Então, você consegue ir adequando. É lógico que hoje os horários estão muito enxutos, né? Você vê, eu até falei dessa entrevista, eu falei, olha, podemos ir à noite, porque eu falei, tá, eu fui adequando os horários, né? Hoje, por exemplo, de manhã eu passei a manhã inteira na Santa Casa vendo coisas da direção técnica, né? Assuntos da direção técnica. E assim que se precisa alguma coisa, hoje a gente tem o famoso Zap, né? Então o pessoal entra em contato, manda e-mail, manda Zap, você consegue resolver muitas coisas assim hoje, né? É muito fácil hoje, né? O que precisa presencial, estaremos presencial. Isso aí não faz parte da condição, né, do cargo. Bem, doutor, eu estou sabendo que o senhor, logo que assumiu a direção técnica da Santa Casa, o senhor está tentando aí e parece que está encontrando algumas barreiras junto a alguns médicos para aumentar o número de leitos de UTI na Santa Casa, principalmente na sala Covid. Tem encontrado algumas barreiras? Então, na ala Covid, nós temos 10 leitos de UTI, são 1 leito para convênio, 7 leitos SUS e 2 leitos para o CROSS, que vem de fora, né? E 6 leitos para enfermaria, ou seja, aqueles pacientes que não estão precisando, vamos assim dizer, de uma oxigenação mais invasiva, um maior aporte de oxigênio, ou então, infelizmente, pacientes que vão para, a gente chama IOT, intubação, né? Que vão precisar de ajuda de um aparelho para respirar. Atualmente é o que a gente consegue disponibilizar, né, para o atendimento. Tá pouco, é que nós estamos diante de uma pandemia, né? Uma pandemia, não posso te falar, assim, o que era a antiga clínica, ou quer dizer, antiga não, a clínica, né? Hoje é toda a ala Covid. O paciente que está, por exemplo, entubado, que tem uma média de 9 a 10 lá dentro, estão cada um num quarto. Você não tem como pôr um respirador para 2, isso não tem como. Então, hoje é o que dá para oferecer de estrutura, né? Os profissionais que lá trabalham, que estão desde o começo da pandemia, estão ponta firme, estão lá, não deixaram a peteca cair. A peteca cair. A gente tem que só valorizar esse pessoal, porque eles estão expostos, assim como os funcionários estão lá dentro, estão expostos a esse vírus, mas todo mundo bem paramentado, todo mundo adequadamente vestido, né? Então, essa é a realidade.
para ampliar hoje, não tem nem para... Não tem espaço físico, não tem né? nem mais espaço físico, né? Então, é uma situação preocupante, né? Mas é o que é a realidade, né? Ninguém esperava essa chamada segunda onda com tamanha agressividade, né? Do que era um ano atrás, né? Então, isso escapou um pouco. Agora, claro, não está só aqui. Eu trabalho em Pitangueiras, eu vou uma vez por semana em Pitangueiras, onde eu tenho uma estrutura lá desde os anos 90, né, própria a partir de 2000, eu estou vendo a mesma realidade. Eu frequento a Beneficência Portuguesa em Ribeirão, eu estou vendo a mesma realidade, né? Então, você às vezes está com um paciente até de convênio, hoje você encontra uma dificuldade grande de inserir esse paciente, às vezes, numa UTI, sendo que aqui nós temos um leito, né, para convênio, porque está tudo lotado. E a gente pode esquecer também, doutor, que não é só leitos para Covid, né? Porque nós temos aí também outros pacientes de outras doenças também, né? De outras doenças, então, né? Hoje, para você ter uma ideia que preocupa, a UTI geral, onde interno, infartado, AVC, que são os famosos derrames, acidentados, hoje ela está com mais da sua metade de ocupação de pacientes pós-Covid. Então, olha a preocupação, né? Porque são pacientes que não saem de um dia para a noite. Às vezes você pega um infartado que em 2, 3 dias ele está indo para o quarto, e dali, dependendo da conduta, ele está indo embora, dali um dia ou 2, né? Seja se ele for para um cateterismo ou um tratamento só clínico. E esses pacientes não. Tem pacientes que estão internados na Santa Casa há 2 meses. Olha o custo isso, olha a demora da saída desses pacientes. Então, são pacientes extremamente complexos e que, não vou negar para você, até hoje está se estudando isso aí. Você vê que uma coisa foi o ano passado em termos de medicação, de tratamento, esse ano já mudou, está sendo que ser mais agressivo, né? E é uma briga diária, entendeu? É uma luta diária ali. E a gente vê, né? Muita gente ainda fala assim, nós temos o problema da dengue também, né? Porque muita gente ainda fala, será que o mosquito da dengue também foi bloqueado, anulado, né? Anulado aí pelo mosquito, pelo vírus da Covid, que hoje quase ninguém fala da dengue. Todo mundo voltou a atenção para a Covid, mas nós temos a dengue que está matando, nós temos outras doenças, febre amarela, enfim. E o pessoal não está nem aí, não está tomando a vacina para febre amarela, não está tomando a vacina para gripe, enfim, não está se cuidando nos seus quintais, não estão preocupados aí em tirar os criadores do mosquito da dengue. Quer dizer, tudo isso aí junta. E no fim a gente fala assim, ala Covid, UTI para Covid, mas tem essas doenças também, né? Porque elas não morreram também, não. Né? Não, essas doenças existem e continuam aí. Graças a Deus a dengue está controlada, bem mais branda, né? Estamos com pouca chuva também, né? Mas todas as outras doenças existem, como você citou. Com relação às vacinas, a gente sempre, eu acho que não pode esquecer, temos um calendário de vacinação, as UBSs estão ali para isso. Entendeu? Eu estou falando de vacina de tétano, de febre amarela, entendeu? Da gripe, não deixe de ir tomar a vacina. É muito estranho quando alguém fala que não vai tomar porque tem medo. Olha, o que a gente sabe é bem claro: álcool gel, máscara, luva, se proteja, o certo isolamento social, né? E vacinas. Nós temos que acreditar nisso, senão vai ficando difícil, né? Agora, o senhor assumiu a direção técnica da Santa Casa num momento crucial, né? Porque essa pandemia aí realmente deixa todo mundo de cabelo em pé, né? E como é que... O senhor é um médico muito novo, né? Eu acredito que até mais novo que eu, né? Mas é verdade, mais novo que eu. Como é que é enfrentar esse enfrentamento dessa doença? Quando começou o Covid aqui em Batatais, eu estava num plantão, eu fui o primeiro
O primeiro caso que ocorreu na cidade, de registro, né, pelo menos, fui eu que atendi, né? É lógico que havia um pane, porque como se conhecia muito pouco da doença, todo mundo estava muito assustado, né? E até hoje ninguém conhece também, né? Tanto é que você chegava no plantão, às vezes com uma roupa habitual e ficava. Hoje você chega no plantão da Santa Casa, ou mesmo o plantão da Unimed, você veste uma roupa própria, né? E você fica nesse plantão com essa roupa. Você, quando vai examinar um paciente suspeito, né? Você vai se paramentar adequadamente para evitar a sua contaminação. Infelizmente, nós tivemos colegas que se contaminaram, nós tivemos funcionários que se contaminaram. Mas o que eu posso falar, Clara, eu ouvi uma vez de meu pai, né? Ele falou: Peita, não tem outro jeito. Ou você encara, ou então, peraí. E é isso que eu posso... Pega a chuteira e vai embora. É isso aí que eu posso falar. Toca, vamos lá, vamos trabalhar, vamos procurar se proteger ao máximo. Agora, a doença é uma coisa que é inerente, né? Se por azar ela vier, que sempre a esperança é que seja branda. É só isso que eu posso falar, não tem outra coisa. Relembrar isso que eu ouvi lá atrás, né? Vamos trabalhar, porque nós escolhemos isso, né? Foi uma escolha, né? Você está ali, né? De atender, de correr os riscos, né? Não tem como, né? Fugir, né? Não tem como fugir, se foi essa a escolha. Então, foi uma escolha que eu fiz lá e eu não deixei de dar plantão, não deixei de atender no posto, não deixei de ir no consultório. Eu acho que quem procura você precisa ajudar. Com relação, estou esquecendo aqui de uma coisa que eu acho importante, a gente falou da UTI, nós estamos tendo ali uma ampliação da UTI, que infelizmente deu uma parada. Essa semana a nossa provedora recebeu na segunda-feira alguns vereadores da cidade, mostrando como está lá, né? Realmente necessário. Batatais necessita realmente dessa ampliação, precisa desses novos leitos. Mas um dia a Covid acaba. Tá, um dia a Covid acaba, mas a UTI, com os atuais 8 leitos, vive lotada. Porque nós fazemos parte aqui da bacia do Sapucaí, né? Isso, nós estamos recebendo os pacientes de fora, né? Então, realmente precisa disso. A cidade precisa. Quando cheguei, Batatais tinha 30 mil, hoje nós estamos com mais de 60 mil. Então, é aquela brincadeira, né? Quiçá que a gente tivesse em cada morro da cidade um hospital, né? Um total de 4, um para atender os idosos, um para atender as crianças e as mulheres, outro para atender os idosos e outro para clínica e para cirurgia. Quiçá, né? Quiçá. Mas vamos pensar, essa ampliação é necessária. Agora, tem um negócio também, né, doutor? Tudo bem. O ex-prefeito deu lá 500 mil reais, dizendo que é o dinheiro que ia gastar com festa do leite, ou com carnaval, sei lá, ou 500 mil reais. Que na realidade não era isso aí, não. A gente sabe que é muito mais. Deu 500 mil. Começou a fazer lá a ampliação, né? Agora, só um trouxa também que ia acreditar que com 500 mil reais ia dar para fazer uma UTI, né? Uma ampliação de uma UTI, né? Uma UTI tem muitos gastos, né? Infelizmente, mas sempre se acredita, né? Tem que começar, né? Começar, quem sabe depois vem mais, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o superintendente da Santa Casa, o Silvio Bergamo, e ele me falou que a doutora Lair está conseguindo através de uma fundação, né? 5 respiradores, né? Você vê, se isso acontecer, que ótimo, né? Porque os respiradores que tem lá estão todos em uso, entendeu? Então, assim, às vezes fala, nossa, mas tem paciente esperando, mas se precisa e eu não tenho. Então, estamos vendo se consegue essa doação, entendeu? Porque o respirador quebra também, né? Lógico. Você precisa ir para uma manutenção, às vezes não dá para consertar de imediato ali. Então, se você tiver a mais, ajuda. Lógico. É umas coisas assim. Sempre que vier a mais é bom, né?
Isso, então são coisas necessárias, né? Então, quiçá que isso consiga, seria muito bom. Doutor, não é fácil, né? A gente lidar com essa, principalmente num momento como esse, com essa pandemia, porque a gente não sabe como é que ela funciona. Parece que é uma bolha, né? Ela é uma sanfona. Uma hora ela está em cima, outra hora está embaixo. A gente não sabe. Nós tivemos esses dias agora zerado na UPA o número de pacientes aguardando leitos na Santa Casa, né? Como também tivemos na Unimed. Mas de repente a coisa subiu outra vez. Quer dizer, é um momento em que a gente não sabe com quem que a gente está lidando, né? É assim, o que a gente pode falar? Chegou na Unimed a ter 4, 5 pacientes esperando leito. Santa Casa 2, 3. No UPA, então, chegou a ter 14, 15, né? Então você vê, a Unimed ontem conseguiu se liberar um paciente para casa. Hoje já tem 2 lá, já em stand-by, entendeu? Então no UPA já temos mais casos. Então é uma coisa, infelizmente, é uma cepa agressiva, seria a P1 que veio lá, que começou em Manaus, né? E ela está se comportando mais agressivamente, né? O que assusta, realmente assusta. Você vê, se nós estamos enfrentando isso, imagina se vier uma coisa pior que isso. Pior. Né? Aquela lá da Índia, né, que diz que é pior ainda, né? Entendeu? Então, assusta, realmente assusta, porque, como eu te disse, a cidade tem 60 mil habitantes e nós temos um hospital, uma Santa Casa que trabalha, graças a Deus, né? Tem, sim, né? que trabalha no limite, que pede doações, porque é aquela história, você gasta R$1, o SUS é 0,6, né? Quer dizer, você está quase que bancando. E você tem que oferecer, olha lá, alimentação, energia elétrica é astronômica, os gastos, você fornece alimentação, você fornece fonoaudiologia, você fornece TO, você fornece fisioterapia. Fisioterapia é importantíssima no Covid, é essencial na recuperação, no tratamento também. Então, olha os custos disso. Se o poder municipal não fizer a ajuda, você vê, nós ficamos nessa loucura aí, né? E como é que vocês estão se relacionando aí? Porque a gente sabe que o gestor da saúde em Batatais é o poder público municipal, né? A prefeitura. Como é que está esse relacionamento entre Santa Casa e também a prefeitura? Está indo bem agora? Como é que está? Eu acredito que está tudo bem, sim. Recentemente houve uma reunião na Santa Casa da nossa provedora junto com a Bruna, a secretária de saúde, mais um representante da prefeitura, e onde estava se estudando aí um aumento do auxílio financeiro para a ala Covid, né? Me parece que foi bem receptivo. Eu acredito que eles estão sensibilizados, eles estão vendo a situação, porque nós vimos hoje o UPA é quase que um mini hospital, né? Porque você tem que atender. E graças a Deus que ainda tem, né? Sim, que está segurando um pouco, né? Você imagina sem a UPA, né? UPA em Batatais. E também a Unimed, né? Sim, a Unimed também fazendo a sua parte, porque a Unimed atende muitos usuários, prefeitura, KB1000, tem muitos usuários que têm o convênio Unimed, que são planos antigos, anterior à lei de 1999, que são consultas e exames, e eles procuram lá, porque infelizmente lotou tudo de uma hora para outra, né? Bom, é o que eu digo, né? Porque eu falei outro dia aqui com o doutor Antônio Marcos, né, Barbosa, que ocupava o cargo que o senhor está ocupando hoje, né? E graças a Deus que nós temos a UPA, porque é um serviço ali que é um quebra-galho, né? Porque se não tivesse a UPA, recentemente nós tivemos lá, acho que quase 10 pacientes esperando por leitos na Santa Casa. Pacientes, e né? veja, a UPA local... E muitos estão saindo de lá curados, né? Sim. A UPA local está muito bem equipada. Teve pacientes lá que ficaram em respirador e desceram depois para a UTI do Covid em respirador. Então, é importante ter noção disso. Ninguém está deixando de ser assistido.
seja na Unimed, seja no UPA, seja na Santa Casa. É que, infelizmente, o bicho pegou, né? O bicho pegou. Ué, você não tem como transformar a Santa Casa só em Covid. E as gestantes, e os infartados, e os AVCs. Com relação aos AVC, hoje nós temos um bom aí com relação aos acidentes vasculares cerebral, que nós temos hoje um aplicativo, chama-se Join, né, que vem de juntar, onde participa nesse aplicativo o UPA, a Santa Casa e o HC de Ribeirão. Que é isso? Quando chega um caso suspeito de AVC, quando você tem um intervalo aí, entendeu? Esse paciente desce, é feita tomografia, olha que maravilha ter uma tomografia na Santa Casa. Você detecta se esse paciente tem um AVC isquêmico ou hemorrágico. Se for isquêmico, você pode fazer uma droga que vai desobstruir ali o que está, entre aspas, obstruindo o vaso. Com isso, você consegue com que o paciente tenha uma recuperação, se não for 100%, ele fique com o mínimo possível de sequela. Não vai ter uma sobrevida, né? Sim, se for hemorrágico, o HC geralmente puxa, ou o HC ou a Santa Casa de Ribeirão, porque aí você precisa de um neurocirurgião para uma intervenção cirúrgica. Então, tudo isso foram ganhos que ocorreram com os anos. Isso aí, a atual secretária de saúde, a Bruna, ela era enfermeira na Santa Casa quando isso foi instalado, ela participou muito disso. Eu acho que isso é um ganho muito grande, tá, para os cidadãos, para os municípios de Batatais. Então, onde na época o meu antecessor, o doutor Antônio, participou disso também. Então, muitas coisas ocorreram. Agora volta lá nos anos 90 e vamos lá em 2021. Olha a evolução que nós conseguimos aqui. E olha, com Santa Casa, com dinheiro pouco, né? Então todo mundo está envolvido, todo mundo quer o melhor. Quiçá que nós tivéssemos aqui já um hemodinâmico, uma cirurgia cardíaca, então você ia poder resolver, mas para isso você precisa receita, né? Que as despesas são grandes. E graças a Deus que hoje a Santa Casa de Batatais está muito bem equipada, né? Nós temos lá a Santa Casa, temos a hemodiálise, temos a UTI, tem também a oncologia, né? Sim, a oncologia... Quer dizer, hoje o Batatais está sendo praticamente uma referência na região. Sim, tanto é que é referência da micro-região. A oncologia já tem aí 1 ano e pouco, quase 2, temos um colega lá responsável, atualmente a oncologia faz uma boa triagem, lógico, para a coisa rodar melhor, precisa credenciamento, que está tentando aí junto ao Ministério da Saúde. É lógico que isso está um pouco travado, porque o país hoje respira pandemia respira Covid-19, e a gente não pode, eu diria assim que a gente não... O país até que está muito bem, entre aspas, acho que está tocando, porque com essa pandemia ainda estão atendendo tudo o resto, quer dizer, continua se atendendo as outras patologias, então eu acho que a saúde não está tão ruim assim não, viu? Não, eu acho que graças a Deus o Batatais, né, está muito bem servida nesse setor. Antigamente a gente falava muito de Altinópolis, né, que Altinópolis também era muito bem servida em termos de saúde, mas eu acho que Batatais também está. Só que Batatais, infelizmente, pelo tamanho que tem, pela sua dimensão demográfica, ela abraçou, né, a micro-região, né? Então, a gente não atende só pacientes de Batatais, a gente atende pacientes também de toda a região, que dá também um certo sufoco, né, no atendimento. Você vê, para você ter uma ideia, teve um fim de semana que veio um paciente de Santo Antônio da Alegria para tomar sangue, entendeu? Ele estava com anemia importante, ele precisava. Então você vê, veio de lá para cá para tomar sangue, entendeu? Você vê como a prestação de serviço que aqui está realizando. Se você for analisar, quer dizer que não tem banco de sangue lá no outro lugar para você vir. Então isso salva a vida, né? E eu vejo sempre ambulâncias aí, Cajuru, Altinópolis, né, Santo Antônio da Alegria. É uma referência. Né? Bom, eu não posso deixar de falar aqui também. Tem um colega que trabalha, o Dr. Leonardo, né, que trabalha em Serrana também, né, e ele tem feito
às vezes ele estando lá na parte do Covid lá, de enfermaria e tal, ele às vezes puxa pacientes que estão esperando vaga no UPA ou na Santa Casa, né? Então você vê, você tendo uma boa equipe, o sincronismo entre as equipes, nós temos um chefe da ala Covid, tem um chefe da UTI, você tem responsáveis, todo mundo se conversando, tudo isso ajuda a tocar, né? Não pode ter, nessas horas, eu falo, não pode ter estrelismo, a gente tem que ver o bem comum. E outra, fizemos medicina, né? O nosso objetivo é o paciente, é o tratamento dele. Agora, claro, eu gostaria que todo mundo tivesse um chip, que eu fosse lá e programasse todo dia. Que todo mundo se recuperasse, tivesse... Então não adianta, você salvação, tem que ter alguém, né? Alguém para conversar com esse todo mundo aí, aparar as arestas e falar, gente, vamos tocar o barco, né? E é a escolha, né? O senhor como médico também intensivista, né? Vamos deixar cirurgião plástico para outra entrevista, né? Porque aí para outra entrevista não, eu até vou te fazer uma pergunta agora, que eu tenho brincado muito com você, né? Mas como intensivista, é duro quando você está ali na UTI, vendo um paciente, faz de tudo, né? O médico faz de tudo, lógico, ele dá a vida por aquele paciente. Vocês fizeram o juramento de Hipócrates, né? E, lógico, mas é duro quando vê um paciente ali que não consegue sobreviver, né? Eu não dou plantão direto dentro de uma UTI, né? Mas a gente circula. Mas conhece, né? Conhece. Realmente, é assim, quando procura o hospital, você vai dar atendimento. Se procurou, você quer ser atendido, né? Então, eu acho até meio estranho quando alguém chega e não quer que faz A, B, C ou D, tal. Mas é assim, procurou, você vai ser atendido. É duro, mas você tem que lidar com isso. Infelizmente, o que a gente sabe que o evento final é a morte, né? Infelizmente. E, infelizmente, chega às vezes num momento que essa linha se rompe e isso vai ocorrer, né? E, infelizmente, o que é pior é você avisar a família, noticiar, mas nós estamos preparados para isso, foi a escolha, né? Como eu já te disse. Bem, doutor, eu sempre brinco com você quando eu te encontro aí na UBS, principalmente da Vila Cruzeiro. Como é que está essa situação como médico, né? Que faz cirurgia plástica? Depois dessa pandemia, com certeza você vai ter muito trabalho, né? Para consertar a orelha de abano de muita gente, né? Porque essa focinheira que a gente está tendo que usar, eu chamo de focinheira, não chamo de máscara. Essa focinheira é brava, né? Eu não posso negar para você que quem tem rinite deve estar muito desesperado. Eu tenho. Quem tem orelha, esse negócio puxando... Se não tem, vai ter. Incomoda um pouco, né? Porque você forçando todo dia. Mas, enfim, é até engraçado, eu até brinco, né? Com a pandemia... O cirurgião plástico está um pouco quieto, né? Porque eu acabei indo fazer as outras coisas que eu sempre fiz e estou me dedicando um pouco mais a isso. Mas assim que acabasse a pandemia, a gente volta à atividade, volta à especialidade. Mas vai ter muita orelha de abano, não vai ter não? Vai ter muito serviço. Volto à especialidade mãe e na minha formação me defino como cirurgião plástico raiz, né? Eu me norteei pelo que me falava Dr. Valdemar, faz o que você aprendeu, não inventa moda, lembre-se, uma nova técnica, são 5 anos para falar que aquilo é bom, então isso eu não esqueço e mantenho isso. Doutor, agora, que conselho que o senhor daria, principalmente agora, voltando a essa cirurgião plástico aí, porque tem muita gente que também, na hora de escolher a máscara, escolhe que as máscaras justas, né? Que ajuda também a orelha ficar uma orelha de abano. Tem que escolher uma máscara certa também, aquela que dá conforto para a pessoa no dia a dia, né? Que não tem aquele problema, problema de respiração também, né? As máscaras têm vários modelos, só não pode esquecer que algumas, principalmente as de tecido, tem que ser lavadas diariamente, né? Bem, né? Higienizadinha, tudo tal, né? Tem as máscaras cirúrgicas, algumas bem específicas, né? Que você usa em hospital, que a gente usa, né?
são bem, que você pode usar até um tempo maior, né? Agora essas outras aí, somente as chamadas descartáveis, usou no dia, joga fora, joga né? fora, no outro dia põe outra. Se não usa de paninho que você vai lavar todo dia, né? Para não ficar reciclando as máscaras. E não dá aquele problema também de desconforto na orelha, né? As Agora, máscaras... se der também não tem problema não, porque o Dr. Paulo depois ele coloca a orelha no lugar depois. A gente corrige. Tá certo. Ô, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Bate-Papo com Claré, na segunda-feira aqui, pela TV Batatais. Eu sei que o senhor tem muito assunto e a gente vai procurá-lo novamente, porque esse seu cargo aí agora como diretor técnico da Santa Casa não é fácil, muitos assuntos, né? E a gente vai estar sempre lá dando um cutucãozinho lá, uma moladinha no senhor lá, porque é bom que os nossos amigos que nos assistem no dia a dia fiquem sabendo das coisas boas, infelizmente das coisas ruins também que às vezes possa acontecer dentro da saúde Batatais. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição. É um cargo importante, um cargo de confiança que a gente vai procurar exercer da melhor maneira possível. O que puder esclarecer, estarei aqui para isso. Bem, eu sei que o doutor saiu da UBS às 4 horas da tarde, foi para a Unimed, saiu às 7 horas, veio para cá, né? Está falando com a gente, não foi nem jantar ainda. Obrigado, doutor, mais uma vez. E dispõe aqui da TV Batatais sempre que precisar, tá bom? Tá, Jorge. Eu que agradeço. Bom, bate-papo com Claré nesta segunda-feira com o doutor Paulo Melucci. Ele que é o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Batatais. A gente volta na próxima segunda-feira e não esqueça, TV Batatais, curta, comente e compartilhe. Está lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E pode me procurar lá também no meu YouTube, Bate-Papo com Claré. Nós estamos lá sempre com essas matérias aí para você ver. Você que não viu agora pode ver depois. Dê um cliquezinho lá, curta, compartilhe lá com a gente lá e se inscreva também, tá? Segunda-feira, novos convidados aqui com você. Tchau! LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 3761-6066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, LaborMed Altinópolis, 3665-3422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Venha realizar o sonho da casa própria, Recanto das Araras. Aguardamos você e sua família.
Real Supermercados. Completo para você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.